porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Sejam muito bem-vindos a mais um devocional do Mova-se, e hoje nós vamos dar continuidade. Eu espero que você esteja curtindo, favoritando e comentando aqui para ajudar esse algoritmo a levar essa mensagem a mais pessoas. Comente aqui, amém, eu creio no poder de Deus. E nós vamos dar continuidade dentro do que nós conversamos ontem, né? Que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Ontem nós falamos justamente sobre a reflexão de que tudo aquilo que eu faço, eu tenho que fazer uma pergunta. Isso é para a honra e para a glória de Deus? E aí, pegando esse gancho e essa informação, Deus me trouxe uma palavra que fala assim, né? Que nós vamos continuar essa reflexão, porém dentro de um contexto. Você só pode ser no público o que você já é no secreto. E Jesus, o nosso Criador, o nosso ajudador através do Espírito Santo, Ele quer ir aos lugares disfarçado de você. Como que isso reflete? Essa afirmação, essa verdade, ela traz à tona quais tipos de sentimento para você. Isso significa que a nossa autenticidade, né, em nossa fé, em nossas ações, ele começa em nosso íntimo, no nosso relacionamento privado com Deus. Então nós vamos explorar isso, que se aplica em nossas vidas, de como nós podemos viver as nossas vidas e como nós podemos glorificar a Deus em todos os aspectos. E para isso a gente vai fazer uma reflexão que está lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 6, que diz assim, que é o ensino de Jesus sobre a oração, né? E orando, não vos useis de vãs palavras como os gentios, repetições de certas frases como centenas de vezes, pois os mesmos pensam que que por muito falarem serão ouvidos. Mas tu, crente sincero, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em oculto, o teu pai que vê em secreto te recompensará em público. A palavra aposento, ela não significa literalmente que a nossa oração não deve ser feita com a intenção de mostrarmos que estamos orando, mas se fizermos dos interesses de Deus os nossos próprios interesses, somos assegurados de que Ele fará que nossos interesses sejam dele próprio. Então a intimidade com Deus, a declaração, a oração, né? Falar e agir, a gente tem que estar em conformidade com o que a palavra diz. Então quando a gente fala que Jesus, ele quer coabitar, né? Ele quer estar em lugares disfarçado de você, ele tem justamente sobre a aplicação do que a gente meditou ontem, né? Tudo aquilo que eu faço tem que ser para honra e glória do Senhor. Então muitas vezes se abster de certas coisas, se abster de certos ambientes justamente pela influência. O que Jesus falaria se eu estivesse fazendo aquilo, né? E aí existe em Filipenses 4:9 que nos traz justamente uma informação interessante sobre a aplicação, né? Onde a gente consegue dar aquela continuidade da palavra quando fala não estejais inquietos, né? Que por coisa alguma, antes apresente por orações de súplicas, né? Em ações de graça, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os sentimentos em Cristo Jesus. Mas aí na sequência, logo ali, ele fala sobre como a gente vai pensar, e ele fala ali em 4, no versículo 9 de Filipenses, que o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isto o fazei. Paulo havia dado a eles o evangelho da cruz e o que haviam visto funcionar na sua vida. Portanto, eles tinham o ensino correto e tinham o exemplo correto. E o Deus de paz será convosco. Ou seja, a paz santificadora, e mediante a nossa fé, se ela estiver corretamente colocada na cruz e permanecer na cruz, ela dará frutos. É sobre isso que a gente está contextualizando hoje. E há algum tempo atrás a gente sempre refletia, eu via de várias pessoas, né? Falava assim, Jacques, mas quando você vai começar o teu ministério, por que você não fala isso para outras pessoas, né? Ou muitas vezes sempre as pessoas me perguntam, né? Quando eu compartilho alguns vídeos, algumas coisas, mas o que você é? Você é um pastor, um missionário? Como você se identifica, né? Então a gente teve um questionamento aí de uma pessoa que mandou pelo WhatsApp também, questionando novamente sobre isso.
Então, respondendo, nós somos um filho de Deus e que aplica justamente essa parte aqui que está lá em Filipenses, né? Que é: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, isso eu fazei. Ou seja, eu só posso refletir no secreto, na verdade, aquilo que eu sou em público, aquilo que eu sou no secreto. Então a gente é uma repetição daquilo que a gente ouve, nós somos uma repetição daquilo que a gente vê e aquilo que a gente faz. Então esse contexto da palavra em Filipenses, ele traz sobre atitudes. E dentro da meditação que a gente fala, a grande pergunta-chave que faz com que a gente viva uma vida de transformação segundo o que a palavra diz que nós somos, que nós temos e aquilo que nós podemos, é refletir justamente: isso está de encontro, isso está glorificando ao Senhor meu Deus. Então, para viver essa vida que glorifica a Deus publicamente, nós precisamos cultivar um relacionamento autêntico e profundo com Deus. E nesses momentos que a gente fala que são os momentos privados, né? Que a gente busca em oração na madrugada, a gente ora a Deus, a gente apresenta nossas causas, e principalmente um pouco antes aqui que diz, né? Lançai a nossa inquietação, as nossas petições, a nossa ansiedade no Senhor. Justamente ele envolve essa parte que quando a gente está alinhado com o íntimo do nosso coração. E Deus, ele coloca que essa paz, ela será convosco. Aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, né? Que Deus fala que a gente tem que ser luz do mundo, sal da terra. Ou seja, nós temos que fazer a nossa diferença. E ontem, no contexto da resposta que eu conversei com um amigo, né? Eu falei que nesse tempo, acho que é tão normal as pessoas compartilharem rotina, né? Rotina de academia, restaurantes, indo num show, indo num barzinho, tantas coisas que fazem parte da rotina, da vida mundana, né? De modo geral. E as pessoas não têm medo de compartilhar. Então é necessário nós nos posicionarmos. E essa posição a gente só pode revelar aquilo que a gente já é. Então não existe uma coisa de você se abster de coisas, renunciar a situações. Então aquilo que vem a público normalmente é aquilo que está dentro do nosso coração. A Bíblia fala, né, que a boca fala daquilo que o coração está cheio, lá em Provérbios, né? Então tem tantas coisas que, se a gente for meditar, orar e aplicar de maneira prática essa palavra, esse contexto bíblico, ele nos traz uma transformação. Então eu confirmo com você hoje que a gente tem que seguir praticamente 4 passos de aplicações aqui que a gente vai discutir, e aonde a gente vai poder desenvolver essa vida de oração, sendo justificado por Cristo dentro dessa nova identidade, né? Vivendo uma vida aí realmente de renúncias. E a oração e meditação, acho que é um dos primeiros passos que a gente pode ter uma intimidade com o Senhor, né? Tem um louvor que fala assim, né? Eu sou teu pai, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Você deve ter ouvido esse louvor, é muito lindo, né? Então reserve um tempo diário para orar, meditar na palavra de Deus. E esse momento é de você desenvolver esse relacionamento mais profundo com o seu Pai, o nosso Deus. E na prática é justamente a gente criar um espaço tranquilo na sua casa, no teu trabalho, para que você ore, medite na palavra de Deus, tire um tempo para o Senhor, né? E o principal é que, conforme a gente fala, que a boca fala o que está cheio o nosso coração. Então nós temos que ser sinceros e autênticos nas nossas ações, né? Então verdadeiros, né? Com as atitudes, tanto em público, que é o que representa, quanto no privado, quando ninguém te vê. Então o certo, o correto, o ético, às vezes é fazer o que é certo mesmo quando ninguém está te fiscalizando, mesmo que ninguém está te monitorando. Então o certo é certo indiferente das situações. E quando a gente vive essa autenticidade, essa congruência de atitudes, de situações, nós estamos glorificando a Deus. Nós estamos com o nosso coração, né? Com as motivações corretas antes de agir. Então pergunte a si mesmo se as suas ações estão alinhadas com os ensinamentos de Cristo, que é o que fala aqui: porque aprendestes, recebestes e ouvistes vindo de mim, por isso o fazei, que é o que está aqui em Filipenses. Então, um dos próximos passos da nossa evolução, a justiça, é justamente a gente servir. Então, quando as minhas autenticações, se eu tenho uma vida de oração, eu aplico os princípios, eu tenho autenticidade nas minhas ações, o terceiro passo é servir, não tem outra coisa. Você vai servir na tua casa, você vai servir no meio onde você foi levantado, na faculdade, no trabalho, não importa, Deus te chamou
chamou para servir. Então, o que eu falo para você é você transformar seu talento, a sua habilidade, o seu chamado, a sua vocação, essas habilidades em recursos para servir os outros de uma maneira que glorifique a Deus. Na forma prática, você envolver-se em atividades voluntárias. Eu falo assim que dentro de uma campanha que a gente fez, que a unção que você quer hoje, ela só vai ser liberada a partir do momento que você colocar em prática o dom, o talento, o ministério que Deus já concedeu a você, né? Então, essas atividades voluntárias, né, na igreja, oferecendo esse talento natural aí para ajudar os necessitados. Então, seja ele com o teu tempo, com os teus recursos, com a tua criatividade, eu peço que o Espírito Santo te dê a sabedoria, te dê a ousadia, a coragem necessária para que você haja, para que você mova-se. E a reflexão contínua em cima desses atos, né? É necessário a gente fazer uma avaliação. Então, tanto na nossa vida espiritual, a gente fazer esses ajustes necessários para que a gente mantenha-se alinhado ao propósito de Deus, alinhado ao GPS espiritual, onde a gente deu um exemplo também sobre isso, né? E na prática, manter esse relacionamento diário, né? Onde você pode registrar as suas orações, registrar aquilo que Deus tem te mostrado todos os dias, pequenas anotações, sabe aquelas pequenas palavras que vêm ao longo do dia? Às vezes é sobre aquilo ali onde que Deus vai te explorar, vai te mostrar coisas para que você medite na palavra, e isso te dê um texto bíblico, te dê uma reflexão, te dê uma palavra de evangelizar, né? Você linkar aí com algumas transformações que você viveu ao longo do período, né? Então esse relacionamento diário aí, ele faz com que a gente tenha essas reflexões de como Deus tem falado com você ao longo do processo. Que assim como um pai que se relaciona com um filho, a gente muitas vezes, mesmo distante de algumas coisas, a gente sabe que existe o amor, existe realmente o relacionamento que é no dia a dia. E um pai, ele corrige, um pai, ele ama, e mesmo distante, ele é um intercessor. Ele sabe que existe uma herança espiritual e existe principalmente uma legalidade, que quando eu abençoo, eu profetizo e eu declaro, né? Sobre tudo aquilo que eu quero e aquilo que a gente pode ser fonte de bênção em todas as áreas, né? Em todos os relacionamentos aí, familiares, né? Os elos que a gente tem aí, profissionais, enfim, todos os níveis de relacionamento, né? E a pergunta para a gente poder orar, declarar e apresentar a Deus profetizando é sobre como que a gente tem cultivado esse relacionamento com Deus no secreto. Como que é a tua vida de oração? Como é que você inicia o teu dia, né? Quando você está no banho, quando você está no momento que você desliga um pouco das coisas, das responsabilidades, das tarefas, atribuições, cobranças que todo mundo tem. Como que é esse processo aí desse cultivo diário, né? De que maneira que essa vida pública hoje ela reflete na sua intimidade com Deus? Porque tem muitas pessoas que às vezes, pelo fato de ter vergonha ou não se posicionar, não ter essa convicção, que elas aceitam muitas coisas, né? Que fala, tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Então é necessário nos posicionarmos em situações, tomar partido realmente da nossa vida pública, porque às vezes uma palavra que você demonstra ou uma ação que você se abdicou de uma transformação, ele pode ser uma semente plantada para que o Espírito Santo faça o papel dele, né? Que é convencer, que é constranger, que é transformar a mentalidade da pessoa aí através justamente de um processo que ele é de continuidade, né? E aí eu pergunto para ti, quais mudanças que você pretende fazer hoje para alinhar essas ações à vontade de Deus? Faz sentido isso que a gente está conversando? Então marca aqui, comenta, né, e fala comigo assim, que é o tema do nosso devocional de hoje, tá? Eu quero que você escreva bem assim, tá? Eu vou ser em público o que eu já sou no secreto. Você tem coragem de declarar isso, profetizar hoje, para que Deus faça esse alinhamento na sua vida? Fala para mim. Então, para a gente orar aqui e declarar, eu quero ler novamente Mateus 6,6, né? Que fala, mas quando tu oraste, entra no seu aposento, fecha a tua porta, ora o teu pai em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E aí quando ele fala sobre essa palavra no aposento, né, que ele fala nas questões aqui, que ele fala que o Pai Celestial, ele é onisciente, o que significa que ele sabe
todas as coisas, né? É ligado ao nosso passado, presente e futuro. E é esse Deus que quer te recompensar pela sua ousadia, Ele quer te recompensar por uma vida que glorifique a Deus e principalmente, Jesus quer ir disfarçado de você em lugares que somente através de você Ele pode chegar. Então seja ousado, libere isso que está dentro do teu coração, esse dom, esse entusiasmo, essa palavra revelada de Deus, essa vida de transformação com um testemunho que edifique e glorifique ao Senhor. Amém? Então eu peço para que você apresente os teus pedidos de oração, marque e mande para uma pessoa que precisa ser edificada nesse dia. Então nós vamos orar, agradecer e profetizar a Jesus neste momento. Amém? Pai, nós entramos, Pai, neste momento no ambiente de oração, Senhor, levando a Tua presença, Senhor, com atos, com ações, com pensamentos que glorifiquem o Teu nome, Pai. Nós Te agradecemos por este momento de reflexão, de aprendizado, Pai, porque o Senhor tem nos ajudado, Pai, a cultivar o relacionamento autêntico e profundo contigo, Pai, e em nossos momentos privados, Senhor, e que essas ações, Pai, elas possam representar também publicamente, Senhor, para que elas reflitam a nossa intimidade contigo, Pai, para que nós sejamos guiados, para que nós possamos viver de maneira que glorifique o Teu nome, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, Pai. Então eu declaro, Senhor, que se essa mensagem, Pai, tocou o coração de alguém, Pai, que esse devocional, esses conteúdos autênticos, Pai, que nós temos sendo guiados por Ti, Senhor, eles possam atingir outras pessoas, outras esferas, Senhor, e que haja transformação, renovação da Tua mente, Pai, da mente de Cristo, que nós possamos estar conectados, Pai, que essa metanoia, essa transformação, Senhor, ela possa acontecer em todas as áreas da nossa vida, Pai, e que nós possamos Te honrar publicamente, profetizar, declarar que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, da nossa casa, do nosso trabalho, dos nossos relacionamentos, dos nossos filhos, Senhor. Então eu declaro, Pai, um novo tempo, Senhor, um romper de Deus profeticamente nas áreas do qual nós necessitamos, Pai. Alcança cada um com a Tua presença nesta manhã, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus te abençoe. Mova-se. Jesus quer ir em lugares representado, vestido de você. Apresente ele aí a uma pessoa que está precisando ouvir o amor de Deus hoje. Deus abençoe.